Nós vamos ser breve a explanar a palavra do Senhor. Quantos encontraram o texto, diga amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, tem o versículo 1. Quem encontrou, diga, vou para o céu. Vou para o céu. Quem não encontrou, quero ir também. Eu até que do céu, o pessoal está desanimado. Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Isaías capítulo 38, verso 1. Diz assim o texto: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Diga comigo, orou ao Senhor. Orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. 15 anos de vida. Diga assim: Senhor Jesus, fala um pouco mais. Eu preciso compreender a tua palavra. Se assente, querido, sem delonga, dá um brado de glória, palmas para Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, como hoje nós estamos na campanha das causas impossíveis, estava sentado ali, estava pedindo a Deus uma palavra. Deus trouxe ao meu coração esta passagem, a história do rei Ezequias, um homem que, quando iniciou o teu reinado, ele iniciou o teu reinado colocando o teu coração à disposição do Senhor, buscando a Deus com toda a tua força, com toda a tua coragem. E a Bíblia nos mostra que Deus abençoara o reinado do rei Ezequias de tal maneira, porque ele conseguira restaurar o culto que havia sido, meu querido, levado em conta de uma maneira macabra, de uma maneira terrível, onde as pessoas não cultuavam a Deus. Ezequias consegue conscientizar as pessoas acerca de cultuar a Deus. Observa, meu querido, que o Senhor, em qualquer circunstância, em qualquer momento, ele sempre estava abençoando de uma maneira extraordinária a vida desse rei. Tudo que o rei ia fazer dentro do teu reinado, ele fazia sempre consultando ao Senhor nosso Deus. E Deus colocava a mão, abençoava, e o reinado de Ezequias, cada dia que passava, estava se tornando um reinado forte, estava se tornando um reinado poderoso, porque ele não fazia nada, não tomava nenhuma decisão sem colocar Deus na frente, sem consultar a Deus. A Bíblia nos mostra que um determinado dia, o rei Senaqueribe, ele intenta descer contra Judá e contra Jerusalém para destruir o exército do povo de Deus, para destruir a cidade de Judá, a cidade de Jerusalém. A Bíblia nos mostra que a intenção do rei Senaqueribe era tirar do mapa, era excluir de uma vez por toda, com toda a potência de Jerusalém.
E a Bíblia diz que o rei Senaqueribe, ele convoca o Deus soldado e desce para Samaria. Desce para Jerusalém, cerca a cidade. E a Bíblia nos mostra que ele coloca em cada tenda um grupo de soldados com a finalidade, logo quando o dia viesse amanhecer, viesse entrar dentro de Jerusalém, viesse destruir a cidade. Mas a Bíblia nos mostra que antes que o dia viesse amanhecer, Deus envia apenas um anjo, e esse anjo mata de uma vez só 185 mil soldados do rei Senaqueribe. A Bíblia diz que depois desse episódio, onde Deus dá vitória a Israel, a Bíblia diz que o povo fica tão maravilhado, tão alegre, que o povo começa a subir a Jerusalém, a levar presente ao rei Ezequias e presente na casa do Senhor. De maneira que o rei Ezequias começa a deixar com que a glória fosse atribuída a Deus, ele começa a se orgulhar. Uma vez que o rei Ezequias começa a se orgulhar, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acende contra esse rei. Deus acende a tua ira contra Ezequias pelo fato de Ezequias ter se orgulhado. Em vez de induzir o povo, conscientizar o povo que a vitória em meio àquela peleja foi Deus que tinha dado, e não pelo mérito do rei Ezequias, Ezequias deixa passar batido. Ezequias deixa o povo pensar que a vitória que eles tinham tido em meio àquela peleja contra o exército do rei Senaqueribe era mérito dele. O povo então começa a exaltar Ezequias às alturas, começa a pensar que Ezequias era o cara, era o bambambam, era o homem do momento. E todos nós sabemos que nós não somos nada se não for pela graça de Deus. Nós não fazemos nada se não for pela graça de Deus. Ezequias não conscientiza o povo que quem tinha dado a vitória era Deus. E ele começa a se orgulhar, porque as pessoas estão pegando presente e estão dizendo: toma aqui, rei Ezequias. Se não fosse por você, a gente não venceria esta batalha. Se não fosse por você, até hoje nós estaríamos nas mãos dos nossos inimigos. Mas observa que, quando o texto começa a dizer, no capítulo 38, dizendo naqueles dias, o texto está dizendo justamente no dia que, após o Senhor ter terminado de matar de uma vez por toda, com 185 mil soldados do rei Senaqueribe, foi naquele dia que o povo começou a levar presente a Jerusalém, presente a Ezequias, que Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. Adoeceu por quê? Porque deixou com que o povo pensasse, o povo continuasse a pensar que a vitória tinha vindo pelo mérito dele, e na verdade não foi. A vitória sim veio porque Deus tinha dado vitória em meio àquela peleja. E a Bíblia diz que Ezequias, ele adoece de uma enfermidade mortal. Adoece simplesmente porque deixaste com que o orgulho tomaste conta do teu coração. Não existe coisa pior diante de Deus do que o orgulho, querido. Satã, um certo dia, ele disse: subirei no mais alto monte e serei semelhante a Deus. A Bíblia diz que Deus o abate. Satã se orgulhava, Lúcifer se orgulhava. Na verdade, Lúcifer significa portador da luz de Deus. No hebraico, a palavra original, Lúcifer, significa portador da luz de Deus. Mas quando ele se rebela contra Deus e cai, ele perde esse sentido original, ele passa a ser chamado de Satã, diabo, a antiga serpente. Então, observa, o texto diz que Lúcifer,
ele não existia dentro das merídias celestiais um anjo tão belo, tão lindo como Lúcifer. O anjo que caminhava sobre as pedras preciosas. Um anjo que era tão belo, mas chegou um certo dia que ele se empolgou, se orgulhou pela tua beleza e quis ser mais do que Deus. Por ele se orgulhar pela tua beleza, por ser mais belo do que todos os outros anjos que Deus havia criado, Deus o abate e o lança de cima para baixo. Aleluia. Então o orgulho diante de Deus é algo terrível. O orgulho diante de Deus é a pior coisa. Todos nós somos pó. E o texto diz que do pó nós viemos e para o pó nós tornaremos. O homem, se Deus lhe deu uma casa, glória a Deus por isso. Curta a tua casa, mas não pensa só porque tu tem uma casa melhor do que o A, você é melhor do que ele que não é. Porque todos nós, quando morremos, desceremos à tumba fria, e esse corpo belo um dia vai se desfazer. A minhoca, os vermes vão comer. Porque do pó nós viemos e para o pó nós tornaremos. Mas observa que o orgulho tomou conta do coração do rei Ezequias. Que o rei Ezequias, ele vai levando a vida como se aquilo fosse algo normal. Mas diante de Deus, Deus vai permitir uma enfermidade mortal sobre o corpo de Ezequias. E segundo o que diz a história, essa enfermidade mortal foi uma lepra que tomou conta, uma chaga maligna que tomou conta do corpo de Ezequias, que ele ficou todo leproso, desde o alto da tua cabeça até as plantas dos pés. Aquele homem que estava achando que era alguma coisa, porque alguém está lhe presenteando, porque alguém está trazendo presente a Jerusalém, estão alegres, porque saíra de um grande sufoco, porque o rei Senaqueribe estava planejando destruir Jerusalém, mas de repente, em questão de minuto, eles estão vendo que os teus inimigos caírem diante dos teus olhos. E agora todo mundo estão pegando presente, estão levando a Jerusalém, estão entregando o rei Ezequias. E esse é um grande perigo, meu querido. Quando alguém começa a nos elogiar demais, é um grande perigo. A gente achar que é alguma coisa e continuar de cabeça erguida. Eu sempre aprendo uma coisa que o Espírito Santo nos ensina. Todas as vezes quando alguém te elogiar, falar que você é isso, que você é aquilo, lembra que tu é pó. Lembra que tu é cinza. Porque ao mesmo tempo que as pessoas te elogiam, batem palma para você, amanhã estão rindo pela tua queda, pelo vacilo que você der. É assim que funciona o mundo. É assim que funciona a mente do ser humano. Mas quando nós somos, meu querido, elogiados e atribuímos toda a glória a Deus e reconhecemos que o nosso sucesso veio porque Deus cooperou com a gente, porque Deus esteve presente, você pode ter certeza que não vai ter demônio que vai parar a tua história, não vai ter demônio que vai parar o teu sucesso. A Bíblia diz que Deus então permite. O único meio que Deus vê de parar Ezequias é colocando, é permitindo sobre ele uma enfermidade. E Deus permite. O orgulho de Ezequias está acabando com ele. O orgulho de Ezequias está tão grande, que ele não consegue agora ter mais tempo para orar. Que ele não consegue agora ter mais tempo para buscar a presença de Deus. A fama às vezes faz isso com qualquer ser humano. O ser humano que outrora era aquele ser humano dedicado a alguma coisa, talvez orava um monte, passava madrugada falando com Deus. Mas depois, quando o ser humano às vezes cresce, ele acha que não precisa orar como ele antes orava, buscar a Deus como ele antes buscava, porque ele está no auge. Mas eu aprendo uma coisa: a mesma roda gigante que sobe é a mesma roda gigante que desce.
E nós precisamos segurar em quem? Segurar em Deus. E a Bíblia diz que a enfermidade, ela tomou conta do corpo de Ezequias. E Deus envia quem? O profeta Isaías. O profeta Isaías chega dentro do palácio onde estava Ezequias e diz: olha, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não, vamos lá, e não, querido, eu quero aprender com vocês aqui agora, dentro desta palavra. Ao mesmo tempo que eu vos ensino, eu quero aprender. Nós estamos na campanha das causas impossíveis. Observa que o texto está dizendo assim, ó: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Observe que não há aqui a palavra senão, morrerá, não há. O texto já está sendo direto assim, ó: morrerás e não viverás. Ou seja, estava decretando dentro a morte do rei Ezequias. Preste bem atenção, que eu quero te ensinar algo, e também ao mesmo tempo que eu te ensinar, eu quero te aprender. O Senhor deu a sentença: olha, morrerás e não viverás. Não está assim, ó, senão. Ou seja, não existe uma condição aqui. Uma condição, o texto está sendo direto, ou seja, morrerás e não viverás. Mas eu aprendo uma coisa: mesmo vivendo uma situação difícil em nossas vidas, mesmo o homem estando no fundo do poço, existe algo que pode fazer Deus reverter a situação do homem. Existe algo que pode fazer Deus quebrar a sentença de morte decretada contra a nossa vida. Estava decretado: você vai morrer, Ezequias, e não viverás. Isaías foi tão usado que ele disse: olha, morrerás e não viverás. Se fosse com você sabendo que tu iria morrer, qual seria a tua atitude? Não, eu vou na casa do papai, vou lá comer bastante, que a comida que mamãe gosta de fazer para mim, eu vou meter a cara. Mas só que Ezequias ensina uma coisa muito importante aqui. Eu quero que você saia daqui hoje. Você nunca mais vai, querido, se conformar com algo impossível que vai se deparar na tua frente. Você vai sair daqui hoje tão determinado a romper por cima de qualquer dificuldade e acreditar: se você tomar a mesma atitude que o rei Ezequias tomou, Deus vai abrir os céus e vai fazer o impossível tornar possível na tua vida, na tua casa, na tua família. Ezequias poderia se conformar e dizer: não, o profeta já disse que eu vou morrer, não tem mais jeito. Ele decretou, ele foi ousado e disse: vai morrer e não vai viver. Mas só que Ezequias, o texto diz, meu querido, que Ezequias, ele vira o rosto para a parede. Dá para vocês entenderem como estava o rei Ezequias? Ele não conseguia mais nem se levantar e andar. A enfermidade já estava tornando ele um homem debilitado, de maneira que ele não conseguia levantar da cama, a ponto dele só virar as costas, ou seja, o rosto para a parede, e fazer uma oração a Deus. A oração que Ezequias vai fazer Deus decretar a sentença de morte que foi anunciada pelo profeta Isaías acerca da vida dele. Hoje eu quero te conscientizar, minha irmã, te conscientizar, meu irmão, a você orar, porque Deus, ele pode sim mudar o quadro da vida a qual você está vivendo hoje, em nome de Jesus. Sabe por que nós estamos perdendo batalha? Porque em meio ao quadro difícil que nós começamos a viver, nós deixamos de orar.
nós desistimos de orar. Nós desistimos de buscar a presença de Deus. Tem pessoas batendo a bota, descendo a tumba fria, porque desistiram de orar, pararam de orar no meio da caminhada. Existem muitas casas que o vento está soprando forte, mas ainda está de pé, sabe por quê? Porque estão mantendo uma vida diária de oração. Estão mantendo uma vida diária de oração. A oração, ela sustenta qualquer base. A base familiar, a base profissional, a base mental, física, todas as bases são sustentadas através da oração. Ezequias estava para morrer. Era uma causa difícil, era uma causa complicada, era uma causa, meu querido irmão, que ele poderia colocar na tua mente: já foi decretado por Deus que eu vou morrer, já foi decretado por Deus que é o meu fim. Mas Ezequias vira o rosto para a parede e vai fazer uma das orações mais bonitas, dizendo: ah, Senhor, lembra-te, te peço, que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Ele está incentivando Deus a lembrar de quando ele andava com o coração perfeito, quando tinha um coração quebrantado, quando tinha um coração humilde perante a presença de Deus. A Bíblia diz que após ele fazer esta oração, pedindo a Deus para lembrar, pedindo a Deus para olhar para ele, a Bíblia diz que Deus ouviu dos altos céus a oração do rei Ezequias. E quando Isaías ainda ia saindo do palácio, a voz de Deus bradou no ouvido dele, dizendo: Isaías, volte lá, diga para Ezequias que ele não vai morrer mais, não. Eu vou acrescentar aos dias dele mais 15 anos de vida. Oxalá, talvez Isaías falou: mas Senhor, tu mandou eu entrar lá, dizer para ele que ele ia morrer, e mandou ainda decretar a morte dele. Mas é como se o Senhor falasse: pois é, Isaías, eu mandei tu decretar, falar para ele que ele vai morrer, mas só que ele chamou minha atenção através de uma oração tão linda. Por isso eu estou cancelando o decreto de morte contra a vida dele, Diga para ele que ele vai viver, eu vou dar mais 15 anos. E observa que Deus falou: vou dar mais 15 anos. Nesses 15 anos, eu acredito que Isaías falou: nossa, não vou pisar na bola. É como se Isaías falasse: não vou pisar na bola, vou fazer tudo para agradar a Deus. Se fosse por dentro, Deus falasse: tu tem mais 15 anos de vida, né? Sabendo, olha, quando completar os 15 anos, eu vou, Deus já me tomar. Isaías transformou, ou em outra palavra, o rei Ezequias transformou o impossível em possível na vida dele. Eu quero terminar, mas eu quero te dizer uma coisa: existem coisas que só você pode fazer, nem Deus pode fazer por você. Eu estou pregando para pessoas aqui que talvez foi condenado pela medicina, que você tem que viver tomando certo medicamento o resto da tua vida. Mas você pode mudar isso hoje em nome de Jesus. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje que estão enfrentando uma situação que talvez você já colocou na tua cabeça que tem que conviver com isso para o resto da tua vida. Você pode mudar isso hoje. Se você quer e acredita, você pode mudar isso hoje. Talvez você me pergunta: pregador, como é que eu mudo isso? Através da oração. Como que eu mudo isso? Como que eu consigo mudar esta vida que eu estou vivendo? Como que eu consigo mudar esse trauma, essa depressão? Como que eu consigo mudar esse vazio que há no meu coração? Eu até já acostumei a viver com isso. Tu pode mudar através hoje de um quebrantamento
de coração na presença de Deus aqui nesta noite. Deus vai trazer existências, coisas novas, coisas extraordinárias para a tua vida. Eu quero que você saia daqui como uma mulher inconformada, como um homem inconformado com a vida que você está vivendo, com a situação que você está vivendo. Você pode estar no fundo do poço, mas se você hoje tomar a atitude a qual o rei Ezequias tomou, ele estava, meu querido, condenado por Deus a morrer, mas a oração que ele fez dizendo: ah, Senhor, lembra-te de mim, de quando eu andei na tua presença com o coração puro e sempre fiz o que era reto diante dos teus olhos. Eu sei que o diabo está gritando hoje, talvez na consciência, na mente, talvez nos ouvidos de muitas pessoas dizendo: olha, você errou, não tem mais jeito para você. Talvez o diabo está gritando nos ouvidos, no coração, na mente, muitas pessoas dizendo: não tem mais jeito para a tua vida, a vida a qual você caiu, nem Deus mais pode te levantar, nem Deus mais pode te tirar dessa. Mas hoje eu quero afirmar: se você quiser e crer e tomar posse desta palavra, fazer a mesma oração que Ezequias fez, Deus vai te tirar do fundo do poço, Deus vai te colocar de pé nesta noite, Deus vai te levantar nesta noite. Só depende de você, só depende de você. Olha para alguém que está do teu lado e diga: você quer mudança? Você quer mudança? Segura na mão dela, seja usado na mão dele e diga assim: se tu quer mudança, você pode mudar. Você pode mudar. Diga: Deus só está esperando você reagir. Quantos vão reagir nesta noite? Tu pode transformar o impossível em possível na tua vida. Para Deus não existe nada impossível. Quando a gente quer, entenda, para Deus não existe nada impossível. Quando a gente quer e acredita. Você acredita no teu milagre? Tu acredita na mudança na tua vida? Ezequias estava condenado. Eu vou perguntar, você vai responder. Ezequias estava condenado pela morte. Estava condenado a morrer. Ele tinha duas opções. Eu termino dizendo isso aqui, ó. Ele tinha duas decisões a tomar. Primeiro, ele poderia fazer isso aqui, ó, cruzar os braços e falar: não, Deus falou, está falando, eu vou morrer. O profeta chegou e disse aqui: tu vai morrer. Observa que o profeta foi tão usado, Jesus, que disse: tu vai morrer, Ezequias. Não viverás. Ou seja, não existe chance, não há uma oportunidade, ou seja, de 100, não há nenhum por cento de oportunidade para você viver. Ele poderia fazer isso aqui, Juliana. Agora ficar aqui, ó, esperando a morte chegar, a morte, vem morte, me pega a morte. É como a história do homem que quis morrer. Ele disse: morte, me pega, morte, eu quero que tu me pega, vem, morte, me pega. E a morte apresenta para ele. A morte apresenta com aquela foicinha e disse: ô meu filho, tu me chamou, eu vim te pegar. Ele olhou a morte, ele disse: não, morte, eu não te chamei não, só te chamei para você me ajudar a colocar o fecho de lenha nas minhas costas. E vazou, deu no pé. Mas Ezequias, ele foi tão ousado e fez uma oração a Deus. Ele tomou a segunda decisão de orar a Deus e falar com Deus. Tem pessoas que estão vendo a casa cair, faz assim, não reage. Tem pessoas que estão vendo, irmão, tudo desgraçar na vida dele, na vida dela. Não vem para a igreja, não ora, não busca, e quer que Deus faça alguma coisa. Querido, o poder de mudança
Entenda isso. Primeiro, está nas mãos de Deus. E segundo, está na palma das tuas mãos. Aleluia a Deus. Eu disse em um dos cultos aqui, não sei se vocês lembram, que existe sobre a vida de um Josué de Deus uma responsabilidade muito grande. E eu digo isso novamente e termino. Talvez você pergunte, que responsabilidade é essa? Existem pessoas da nossa família que não querem nada com Deus. Pessoas que zombam da igreja. Pessoas que quando vê a gente vir para a igreja, faz chacota. Mas por incrível que pareça, essas pessoas estão só estão vivas. Sabe por quê? Porque você está caminhando. Porque você está buscando a Deus. Porque tu está orando, está vindo para a igreja. Está indo para o monte. Mas o dia que Josué parar, tua casa perece. Tua casa desce à sepultura. Pastor, me prova na Bíblia, dá um texto básico. Josué capítulo 1. O Senhor olha para Josué e disse assim: Josué, meu filho, levanta-te. Moisés morreu, porque tu fará esse povo entrar na terra que mana leite e mel. Sabe o que eu aprendo com isso, nego? O Senhor queria dizer para Josué: enquanto tu fica parado, Israel fica andando em círculo. Enquanto tu fica parado, Josué, Israel está perdendo uma das maiores oportunidades do que de entrar dentro de Canaã. Existem pessoas que estão dizendo: ah, pastor, eu estou indo para a igreja, mas olha para minha filha, não quer nada com Deus. Olha para o meu filho, meu esposo não quer nada com Deus. Querida, enquanto tu está buscando, Deus ainda está sustentando ele vivo, ela viva. Existem pessoas que pararam de buscar a Deus, o filho morreu, a filha morreu, o esposo morreu, a esposa morreu. Porque Deus não é com Josué parado, mas Deus sim é com Josué caminhando, mesmo fraco, mesmo sem força, continua buscando pela tua casa, continua buscando pelo teu